Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. E eu continuo por aqui. Amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né? Foi me dada essa missão de compartilhar uma palavra de Deus, né? Com os irmãos. E justamente nesse dia tão especial, como a gente falou aqui da Mamãe Maravilha, né? Todas as mamães, elas têm algo especial dentro delas, né? O Senhor as chamou, as capacitou, né, para a maternidade, e eu tenho certeza que não deixará de abençoar dia após dia, né? E hoje eu queria compartilhar sobre uma mãe especial, que é relatada na palavra de Deus. Ela se chama Joquebede. Quando eu falo Joquebede, os irmãos já vem aquela musiquinha, ô Joquebede, né? Né, irmã Joelma? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, o irmão já colocou para mim. Eu recebi essa palavra com muito temor no meu coração e quero compartilhar com os irmãos a respeito dessa mãe especial. Essa mãe, ela foi uma mulher de fé, uma guerreira. E eu tenho certeza que todas as mães, não só as mães que estão aqui, mas nós, como igreja, né, nós passamos por lutas, tribulações, né, e seguimos em fé. E assim, essa guerreira foi uma mãe incrível. Joquebede, ela foi uma mãe incrível, né? Para quem não sabe quem foi Joquebede, ela foi a mãe de Moisés. E eu vou ler junto com os irmãos esse slide sobre essa mulher incrível. Aqui nós temos as mamães, né? Nós somos mães, nós temos as mamães, né? E assim, compartilhando, eu tenho uma mãe também incrível, uma mãe guerreira, né? Uma mãe de fé. E conforme o Senhor foi falando essa palavra para mim, eu fui lembrando e intercedendo por minha mãe, né? E eu tenho certeza que aqui muitas vão lembrar da sua mãe guerreira, sua mãe de fé, sua mãe, né, que estava ali, que lutou por você por tantos e tantos tempos. E Joquebede, irmão, quem foi Joquebede na história do povo de Deus? Os irmãos podem me acompanhar com o slide, dá para ver, né? Eu não tô na frente. Glória a Deus. Joquebede foi uma mulher hebreia da tribo de Levi, mencionada no Antigo Testamento como a mãe de 3 filhos importantes na história de Israel: Miriam, Arão e Moisés. Isso está lá em Números, né, 26:59. A mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. De Arão, ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Ela viveu durante o período em que os israelitas eram escravizados no Egito, e o faraó ordenou a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos. Êxodo 1:22. Irmãos, essa mulher, ela foi escolhida naquele tempo, assim como outras que nós conhecemos também na palavra do Senhor. E sabe, conforme eu li essa palavra, conforme o Senhor falava comigo, eu comecei a imaginar naquele tempo, né, como eles viviam, como eles estavam, né, um povo escravizado, um tempo de escravidão, de morte e de dor. Como eu e você agiríamos nesse tempo? Como nós mães agiríamos nesse tempo? Naquele tempo, as coisas, né, conforme a gente vai lendo, a gente sabe que não eram tão fáceis como hoje. Eu até comentava, né, com a apóstola Regina, eu falei assim, meu Deus, né, como que essas mulheres, elas tinham os filhos, como que elas cuidavam, como que elas
embalavam, como, né? E eram muitos. E além disso, elas cuidavam de casa, elas cuidavam do marido e assim por diante. E nesse tempo que Joquebede foi chamada, foi escolhida, ela era um tempo difícil, né? Como a palavra diz aqui, ela era um tempo de escravidão, muito serviço, sofrimento e dor. Como a gente continuar aqui a história, nesse tempo, Faraó ele deu uma ordem para matar todos os meninos. E Joquebede tinha tido um filho. E continuando aqui, que eu vou ler aqui certinho para a gente entrar num detalhe incrível. Diz assim: o que significa o nome Joquebede? Conhecendo um pouquinho mais essa serva do Senhor, né? O nome Joquebede em hebraico significa Yoqueved, que significa o Senhor é a glória. O Senhor é glória, ou Jeová é a sua glória. Derivado das palavras hebraicas, Yah, uma forma abreviada de Yahvé. O nome de Deus, no caso, Yahvé. E Kavod, que é a glória. Isso reflete sua conexão com a fé no Deus de Israel. Naquele tempo, o Senhor levantou essa serva, essa mulher, mãe incrível. E nós lemos aqui, olha que significado perfeito, né? O nome, o seu nome, significava, né? Conexão com a fé no Deus de Israel. Poderia ser um tempo muito difícil, um tempo de morte, como eu falei aqui, um tempo de dor, um tempo de sofrimento. Mas ela era conectada com o seu Deus. Amém? E Joquebede, aqui vamos para o terceiro ponto. Joquebede fez algo relevante em seu tempo. Sim, Joquebede desempenhou um papel crucial na salvação de Moisés. Né? Aqui a gente pergunta, Joquebede fez algo relevante em seu tempo? Ela fez. Né? Ela desempenhou um papel crucial na salvação de Moisés. Desafiou a ordem de Faraó. Naquele tempo, Faraó mandou matar, né, todos os meninos. Mas ela, conectada com o seu Deus, com o nosso Deus, com o Senhor, ela desafiou a ordem de Faraó. Quando Moisés nasceu, ela o escondeu por 3 meses. E eu penso assim, irmãos, como foi difícil para essa mãe. Eu me imagino, às vezes a gente põe alguns filminhos, né, para as crianças assistirem. Eu imagino naquele tempo, né, em meio a tanto desespero, e você ouvindo mães gritando, famílias desesperadas, porque os soldados, eles invadiam as casas e eles matavam os bebês. E Joquebede, naquele tempo, conectada com o Senhor, ela desafiou Faraó e escondeu Moisés. Dentro, né, da sua casa, eu fico imaginando, em meio àquela escravidão, ser muita coisa, eu fico pensando, meu Deus, é só Deus mesmo, né? E em Êxodo 2, capítulo 2, versículo 2, diz assim: a mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Essa Joquebede arquitetou um plano ousado. Ela colocou Moisés em um cesto no rio Nilo e, confiando na proteção divina, enquanto Miriam, sua filha, observava. Irmãos, qual foi o ato dessa mulher? Foi um ato de total entrega, um ato de total confiança. Sabe, você preparar o seu filho de 3 meses, né? Os meus já têm 1 ano, mas tem a bebezinha Liara ali, ela não tem 3 meses, mas ela já tem 1 mês, né, Liara? 2 meses. Imagina 3 meses. A conexão da mãe com o bebê
E de repente ela se vê naquela tortura, naquela guerra, e ela ali faz um cesto, coloca Moisés ali dentro. E eu falo, meu Deus, é só na força do Senhor, né? É só na confiança e entrega total. Imagina, pais, né? A gente está falando bastante de mães, mas também os pais. Imagina a confiança dessa família, a confiança dessa mãe no Deus que ela servia. Foi uma total entrega, né? E vamos ler lá em Êxodo, capítulo 2, do versículo 7 ao 9. Os irmãos podem acompanhar. Diz assim: então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Os planos do Senhor é incrível. Eu pulei algo aqui, mas eu vou voltar, que fala a respeito dessa mãe, que além de uma serva fiel, uma mulher temente ao Senhor, ao Deus que servia, né? Ela embalou seu filho. Creio que todos conhecem essa história, mas ela embalou seu filho, colocou no cesto e ali colocou na beira, né, do rio. E esse cesto foi andando, e como a gente acabou de ler aqui, a filha do faraó pegou o menino, né, e adotou. E essa mulher, irmãos, ela foi chamada. Eu falo, gente, como os planos de Deus são perfeitos e maravilhosos, né? Ela foi chamada, né, pela filha do faraó, sem imaginar que era mãe. Foi chamada, ela recebeu ainda um salário para ela amamentar o próprio filho, né? Tá vendo? E aqui ela foi uma educadora, irmãos, da fé. Volte só um pouquinho, acho que o slide antes, eu não sei se é Davi que está passando. Ela foi uma educadora da fé. Mesmo que depois de Moisés ali ter sido entregue, né, a irmã do faraó, ela teve essa oportunidade de pegar o filho dela, levar para casa, amamentar, cuidar, né? E ali ela com certeza, irmãos, gravou nele, sabe, os preceitos da palavra de Deus. Gravou nele, né? É tudo que ela tinha dentro dela, ela transferiu para o seu filho. E os seus valores, né, os valores hebreus, ela transferiu para o seu filho. O que eu quero dizer também neste momento, irmãos, como eu falei aqui ainda há pouco, Deus, Ele trabalha no seu tempo, na sua hora, e os planos dele é perfeito. Amém? Eu coloquei aqui, né, uma observação, como o nosso Deus é bom. Eu gosto demais de falar isso. Como o nosso Deus, Ele é bom. O quão o nosso Deus é perfeito. Os planos dele não falham. Só que tem um detalhe. O Senhor, Ele completa, Ele faz a obra, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Aqueles que esperam, aqueles que já se derramaram diante dele. E falou: Senhor, é o Senhor na minha vida. Eu entrego a minha vida, eu entrego ao Senhor. E todas as coisas, irmãos, Ele vai fazer perfeitamente, os planos dEle. Mas às vezes o que acontece? Às vezes a gente quer entrar com os nossos planos e projetos, né? Aonde muitas coisas se bagunçam. Mas continuando através da vida aprendendo um pouquinho da vida dessa pessoa, dessa mãe.
A gente acabou de ler, né, que Êxodo 2, do 7 ao 9. Então, o seu ato de coragem permitiu que Moisés sobrevivesse e se tornasse o libertador de Israel. Essa mulher, ela foi sábia e corajosa. E através desse ato, o que aconteceu? Que legado Joquebede deixou? Que legado essa mãe deixou? Um legado familiar. Seus filhos se tornaram líderes fundamentais. Miriam, profetisa e líder feminina. Está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Segundo filho, Arão, primeiro sumo sacerdote de Israel. E Moisés, o maior líder e legislador de Israel. Ela deixou esse legado familiar impresso em cada um dos seus filhos. Deixou um legado de fé. A sua confiança em Deus em meio à opressão inspirou gerações. Olha o quanto Deus fez através dessa mulher. E sabe, irmãos, ela também deixou um legado de coragem. Seu exemplo mostra como as ações aparentemente pequenas podem ter impactos eternos. Essa mulher, essa mãe, né? Ela foi direcionada pelo Senhor e todas as coisas aconteceram. Ela entregou o filho, né? Ela colocou ali o filho. Depois o Senhor fez com que ela tivesse ele de volta. Ela ensinou os princípios, e ali não só ele, mas também os outros, e eles se tornaram grandes homens e mulheres, né, no caso, homens e mulheres. Foi a Miriam, profetisa, Moisés, o libertador, né, homens usados pelo Senhor tremendamente. E sabe, irmãos, foi a partir do ato de entrega de Joquebede. Nós, como mães, às vezes é tão difícil as situações, os problemas, né? A mãe normalmente ela é um pouco mais, como eu posso dizer, mais, vamos colocar, sensível, né? E ali a mãe chora, a mãe ora, a mãe, né, conversa com Deus, e ela vê o filho muitas vezes não perto dela, muitas vezes longe, ou filhos que talvez tenham alguma dificuldade, ou que estão em outro caminho, né? E ali essa mãe clama, essa mãe ora, ela se entrega, né? Verdadeiramente o Senhor age. E eu pensei muito, quando li essa palavra, eu falei, Deus, o ato de fé, o ato de coragem de Joquebede, né, que eu tenha um pouquinho do que ela teve, né, porque foi um ato assim maravilhoso, uma mãe realmente incrível, uma mãe corajosa, uma mãe com uma fé inabalável. Ela sabia que se Deus não salvasse o filho dela, mais ninguém poderia. E ela sabia o Deus que ela tinha. Ela confiava. E continuando, irmãos, o que podemos aprender com Joquebede hoje? Podemos aprender com Joquebede uma coragem imensa, né? Uma coragem em tempos de crise. Mesmo em situações impossíveis, ela estava ali no meio da morte, ela estava ali no meio da dor. Mesmo em situações impossíveis, como a ordem do faraó, ela agiu com criatividade e fé. Segundo ponto, né? Influência materna. Seu papel na formação de Moisés revela o poder da educação familiar na fé.
mesmo em tempos difíceis. Confiança na providência divina. Ela não controlava o futuro de Moisés, ela sabia que não estava em suas mãos, mas confiou que Deus agiria. Hebreus 11:13 diz assim: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Confiar, irmãos. Talvez eu olho e vejo, nossa, é impossível. Nossa, não vai dar. Mas sabe, a partir do momento que nós entregamos, sempre dá. Nós lemos aqui no início que lá em Lucas 1:37, eu gosto demais, que fala que para Deus não há nada impossível. Para o nosso Deus não há nada impossível. E essa guerreira deixou também, continuando, um legado invisível. Joquebede não viveu para ver o êxodo, mas sua obediência foi essencial para o plano de Deus. Até hoje, nós conhecemos quem foi Joquebede. Sabe, queridos, nós fomos chamados nesse tempo para gerar, né? Como eu falei no início, temos mães, bastante mamães, até vovós aqui, e nós fomos chamados a gerar nesse tempo, fomos chamadas à maternidade nesse tempo. E qual tem sido nossas ações, nosso agir? Será que temos deixado essa parte também ser terceirizada? Joquebede, ela pegou o seu filho, ela passou para ele, ela transferiu para ele um legado, para eles, né? Não só Moisés. E nós hoje como mães, né? Vamos colocar os pais também, família, o que nós temos feito com esse legado? Às vezes, né, temos fé com algumas situações, mas não temos fé para outras situações. Temos tantas coisas que passam por nossas cabeças, né, nossa mente, as situações das nossas vidas, e muitas vezes, irmãos, nós esquecemos dessa parte essencial, de transferir a nossa fé para os nossos pequenos. Como eu falei, naquela época foi Joquebede, mas hoje somos nós. Hoje eu sou mãe, né, mãe de 3, que não eram meus planos, mas Deus, Ele é bom, Ele é fiel, mãe de 3, e o que eu tenho feito, eu pensei, através dessa mulher incrível, eu tenho transferido um legado de fé, eu tenho transferido para os meus filhos, né, quem é o meu Deus. Isso foi várias e várias perguntas dentro de mim, e a aplicação de hoje, que eu quero que os irmãos, né, entendam, em meio a desafios sociais, irmãos, injustiças ou crises pessoais, nós podemos, como Joquebede, agir em fé, investir na próxima geração, confiar que Deus usa nossos pequenos atos para o propósito maiores. Nós podemos sim ser como essa guerreira. E Deus me lembrou, irmãos, lá atrás agora nós temos muitas crianças, né? Eu creio que hoje temos em torno de 30 e poucas crianças. E o seu filho, ou seu neto, ou seu sobrinho, não sei, está lá atrás, recebendo de Deus, recebendo uma palavra, tendo um suporte, né? Mesmo que pouco, mas da palavra do nosso Deus. E Deus, Ele me incomodou essa questão da nossa geração. A Joquebede, ela influenciou, também influencia até hoje. Quem lê a palavra dela, quem lê a história dela se fortalece.
através da palavra do Senhor. Mas eu e você estamos aqui com um propósito de influenciar uma geração. Hoje a nossa vida normal, a nossa vida, né, cotidiana, é de muitas guerras. Eu falo o interior, dentro de casa, são muitos problemas, são coisas assim. Naquela época era Faraó, o Egito, a escravidão. Hoje também temos muitas coisas, mas Joquebede venceu. E nós também podemos vencer. As crianças, elas estão ali sendo, como eu falei, influenciadas, mas na sua casa, em casa, como que elas são influenciadas? Hoje a televisão toma conta, o computador toma conta, o tablet toma conta, tudo toma conta. Mas você é capaz, nós somos capazes de tomar conta, de mostrar para as nossas crianças o poder do nosso Deus e educá-las conforme a vontade do Senhor. E sabe, irmãos, o que eu peço essa noite é que se levantem Joquebedes. E eu tenho certeza que você não está aqui hoje à noite por acaso, porque você veio para saiu, para um lugar diferente. Vamos lá para a igreja. Não, Deus, Ele trouxe você aqui porque Ele quer levantar, e Ele vai levantar Joquebedes. Joquebedes que cuidarão de Moisés, Joquebedes que cuidarão de Arão, Joquebedes que cuidarão de Miriam. Lá atrás tem crianças, às vezes machucadas, às vezes precisando da atenção do pai ou da mãe, precisando ser instruída com o amor materno, com o amor que Joquebede teve pelos seus filhos, mesmo em tempos de guerra. E que você se levante hoje e enxergue quem você é em Deus, mãe ou pai, família. E foi para esse lado que Deus, assim, Ele falou comigo, através dessa palavra, desse agir com fé, desse investir na próxima geração. Irmãos, se não for essa geração, se não for as mães, se não for os pais, se não for aqueles pelo qual o Senhor chamou, porque se você teve filho, eu falei isso na reunião passada que eu tive com os pais, não foi por acaso. Não foi por acaso que Deus deu a maternidade para você, ou deu até a paternidade. Não foi por acaso que o Senhor fez com que nascesse, uma semente, algo poderoso de dentro de você. Mas é porque Ele olhou para você e Ele disse: ela é capaz, ela pode. Mas às vezes a gente está tão envolvido com tantas coisas que nós esquecemos quem somos e até esquecemos da família. E esquecemos, como uma geração está sendo levantada hoje, uma geração que não conhece o que é família. Talvez conhece o que é um brinquedo novo, uma coisa cara, sabe, algo, mas não conhece o abraço, o amor e a direção da mãe ou do pai. Então, através de Joquebede, mães em especial, vocês se levantem através desse exemplo dessa mulher que em tempo de crise, ela se levantou em fé e Deus fez tremendas coisas através da vida dela e o legado está aqui, sabe? E através da sua vida, Deus também fará muitas coisas. Através da sua semente, que nasceu, que são as crianças, Deus usará tremendamente nessa geração. E sabe o que mais? Talvez você pense, pastora, meu filho ou minha filha
não está mais comigo, não está mais nas minhas mãos. Eles escolheram um caminho que eu não consegui impedir. Mas sabe, mãe, ainda dá tempo. Ainda dá tempo da restauração. Ainda dá tempo do filho voltar para casa. Ainda dá tempo da morte se transformar em vida. E quero dizer, sabe, para vocês, que o ato que Joquebede teve, um ato de fé, de entrega, de confiar em Deus, muda qualquer situação. Que nós venhamos entender esse princípio como mães de família, como pais de família. Nós temos um legado. E qual tem sido o legado até hoje? Através da sua vida, transbordante sobre os seus filhos. Né? Através da nossa vida, transbordante, né, dos nossos filhos. Então, que isso fique guardado no seu coração. Essa mulher incrível, essa mulher que nos deu um grande exemplo. E sabe, algo que eu me lembrei aqui agora. Nessa história toda de Joquebede, teve também duas mulheres importantes, sabe? Faraó, ele mandou matar as crianças. Então, tinha as parteiras, ele chamou as parteiras e falou: olha, vocês matem as crianças no ato do seu nascimento. Quando as mulheres, né, consentiam as contrações para ter seus filhos, elas, né, decidiram se atrasar. E ali as crianças nasciam e, né, elas salvavam, no caso, as crianças. Foram também contra uma ordem de Faraó. Foram totalmente e tremendamente usadas pelo Senhor naquele tempo. O nome delas é Sifra e Puá. Mulheres tremendamente usadas naquele tempo. E nós podemos sim ser tremendamente usados nesse tempo. Não foi por acaso. Não foi por algo, como diz, banal, não sei, pelo qual você está aqui, ou pelo qual, mãe, né, seja visitante, você está aqui. Mas Deus, Ele quer te falar: você pode, você consegue. Tenha fé, tenha coragem. O Egito, ele vai passar. E Deus vai continuar com seus planos tremendamente através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu queria que vocês se colocassem em pé. Não sei como está meu horário, mas glória a Deus. Algo que Deus, Ele me mostrou, irmãos. Como eu falei aqui, às vezes tem situações que a gente olha e fala que é impossível. Tem situações que a gente olha e fala: meu Deus, eu não vou dar conta. Eu sei que mães, podem subir, os irmãos do louvor. Eu sei que existem aqui mães que já choraram, já suplicaram, né? Às vezes até gemeram de dor pelos seus filhos, em meio a tanta dificuldade, porque eu sei que é inúmeras, né? É muitas coisas que acontecem em nossas vidas, é muitas coisas que vai acontecendo conforme, né, a gente vai caminhando, não tem como explicar. Mas o Senhor, Ele está aqui e Ele quer ministrar, Ele quer falar, Ele quer quebrar algo dentro de você.
Talvez você, mãe, se sinta culpada. Ah, foi minha culpa. Foi por causa de mim. Ou, eu não consegui. E se sente culpado por tantas coisas. Culpada por tantas coisas. Deus, Ele quer libertar você hoje. Enquanto os irmãos, eles louvam, eu gostaria de chamar, né, os pastores aqui na frente, os irmãos da intercessão também. Eu gostaria de chamar as mães que precisam se libertar. As mães que querem dizer: Pai, usa-me na vida dos meus filhos. Os pastores, eles estarão aqui orando por vocês. Os irmãos da intercessão também estarão orando por vocês. Às vezes você ali no seu quarto, silenciosamente, você chora, você clama e fala: Deus, traga meu filho de volta. Deus, traga minha filha de volta. E a dor, o coração, ele grita, ele dói, porque você sente falta do seu filho, você sente falta da sua filha, mas acha que talvez seja impossível ele voltar para casa e sente essa culpa. Nós vamos estar orando por vocês, nós vamos estar orando por sua família. Você sente no seu coração, você pode estar vindo aqui na frente. Faz a terra se alegrar. Se você sente que você errou no momento, você não errou. O Senhor, Ele está com você em todos os momentos. Podem estar vindo, irmãos, aqui na frente. Os pastores
caminho perfeito no qual o Senhor preparou. Hoje, as famílias, elas estão fracas. E o diabo tem feito muitas coisas através na vida da família que é do Senhor Jesus. Porque temos deixado por muitas vezes ele agir e fazer muitas coisas. E eu sou fruto, né, de uma família onde o pai e a mãe se separaram. Passei muito tempo falando que eu não ia casar. Gerou algo dentro de mim, mas Deus é muito bom. Eu sei que existem famílias hoje aqui, talvez separadas, né? Por algum motivo, ali feridas. Mas hoje o Senhor, Ele quer tratar a sua ferida. Hoje o Senhor quer trazer de volta aquilo que você tem nas mãos dele. Mas por algum motivo você não recebeu. Ele quer te entregar, Ele quer te dar. Filha, aqui eu guardei para você. Toma, recebe. Tenha fé, coragem. E nós continuaremos a louvar, nós continuaremos adorando. E se o Senhor está falando no teu coração, não tenha vergonha. Você é uma luz hoje aqui. Aonde você for, você vai brilhar. E dentro do seu lar, você vai ser uma candeia, algo que iluminará. E que a sabedoria do Senhor, toda a sabedoria do Senhor, será derramada através da sua vida. Seus passos, onde você tocar, o que você falar para os seus filhos. Então, se você ainda tem algo no coração, ou o diabo te acusa de alguma coisa, não deixe, não saia daqui hoje sem receber um abraço do Senhor, sem saber e ouvir dele o que você é para ele. Amém? Todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento tão especial. Eu gostaria de perguntar hoje à noite, essa noite tão especial, existe alguém entre nós que não recebeu o Senhor como seu Salvador, como o Deus que dirige a sua vida, o Deus que direciona a sua vida, aquele que te salva? Existe alguém em nosso meio que não tem o Senhor como seu único Salvador? Só levante a sua mão que um dos irmãos vai estar orando com vocês. Existe alguém em nosso meio que quer aceitar o Senhor Jesus como seu único Salvador, aquele que vai conduzir a sua vida?
aquele que vai conduzir a sua família. Existe alguém em nosso meio? Só levante a sua mão. Não tem ninguém? Amém? Glória a Deus. Eu vou estar encerrando esse momento. E que essa palavra fique guardada no seu coração. Mulher guerreira, mulher incrível, mãe incrível, né? Eu tenho certeza que as mães aqui são mães incríveis, os pais também, e que você guarde isso no seu coração. Fé, coragem, e prossiga. Ensine os seus filhos a caminhar e gerem nele. Deixe um legado. Amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês, mamães. Deus abençoe cada um de vocês, família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Glória a Deus. Nenhum recado? Glória a Deus. Amém? Então,